A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos começar o culto nesta noite. Eu gostaria de começar louvando ao Senhor com o hino da harpa cristã. Amém. Vamos cantar o 526 da harpa. Amém. É o Grandioso és tu. 526 da harpa cristã. Tem aí, irmão Giliardi. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Lembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de meu coração, que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta
canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, buscar no lar eterno, quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Eu convido a igreja a ficar em pé e nós vamos ler a palavra de Deus. Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 8. A gente vai ler do verso 49 ao verso 56. Lucas 8, do verso 49 ao verso 56. Amém? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Eu vou ler aqui na minha versão, mas vai ter aqui no Data Show. Quem quiser acompanhar, acompanha aqui, ou na sua Bíblia. Amém? Mas todos têm oportunidade de acompanhar a leitura bíblica. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta. Diz mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temais, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Verso 52 diz: e todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabia que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. O verso 55 diz: voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes disse, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Vamos orar, meus irmãos. Quem quiser orar de joelho, ore. Quem quiser orar sentado, pode orar. Só não pode orar deitado, amém? Não, mas de joelho, em pé, amém? A postura mais digna de oração, acreditamos que seja de joelho. Mas quando não há possibilidade, podemos orar sentado. Pessoas já oraram deitado também, mas o nosso caso aqui é diferente, amém? Então vamos orar, vamos ter alguns minutinhos de oração, e logo após estaremos passando a oportunidade para o ministério de louvor. Senhor Deus, nosso Pai, glorificado seja o teu nome. Senhor, nesse momento, meu Deus, na tua presença, meu Pai, eu quero me colocar diante de ti.
Eu quero reconhecer as minhas fraquezas, as minhas limitações. Eu quero reconhecer, meu Deus, que nada eu tenho, nada eu sou, nada eu posso, se não for o Senhor na minha vida, Pai. Por isso, Deus, me ajuda, Senhor, a ser um instrumento, a ser um vaso de bênção nas tuas mãos, na vida da igreja, na vida dos irmãos, na vida de todos aqueles, meu Deus, que pedir conta da nossa fé, daqueles, meu Deus, que, ó Pai, nos relacionamos, ó Pai, durante dias, meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, ó Deus, que a autoridade do Espírito Santo esteja na nossa vida, na minha vida, Senhor. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor visite cada um aqui nesta noite, cada pessoa que adentrou neste lugar, ó Deus, cada pessoa, meu Deus, que veio cultuar a Ti nesta noite, ó Deus, que o Senhor visite, ó Deus, aquele que entrou alegre, que está mais alegre ainda, ó Deus, que aquele que entrou, Deus, cheio de dúvida, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, tire todos os questionamentos, fale, confirme, renove a fé, renove a alegria, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, aquele que entrou com alguma enfermidade, alguma dor, Senhor, repreenda essa enfermidade na vida da tua serva, na vida do teu servo, Senhor, ó Deus, Pai, que o Senhor possa trazer as suas mentes cativa à obediência da palavra, à obediência do Espírito Santo, à obediência do Senhor. Pai, tome em tuas mãos, Senhor, visita aqueles que ainda não chegaram, ó Deus, endireita os seus passos, meu Pai, apressa os seus passos a chegar na tua presença, meu Deus, até mesmo aquele que disse hoje não vinha, ó Deus, mas que o Senhor coloque no seu coração, ó Deus, um desejo, meu Deus, de vir à casa do Senhor, a tempo oportuno, meu Deus, de adorar, a tempo oportuno de glorificar, a tempo oportuno de ouvir a palavra, a mensagem, o recado do Senhor, meu Pai. Tome em tuas mãos, Senhor, ó Deus, toda a dinâmica desse culto, ó Deus, toda a liturgia, ó Deus, tome em tuas mãos o ministério de louvor, adestra seus lábios, meu Deus, unja seus lábios, meu Deus, as mãos do teu servos, meu Pai, ó Deus, que as suas mentes estejam, ó Deus, tão somente voltada para o Senhor, meu Pai. Repreenda todo mal, ó Deus, se tiver cometido pecado, Deus, que o Senhor possa perdoar, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, sabemos que só o Senhor pode perdoar pecado. Precisamos entrar na tua presença, precisamos entrar no Santo dos Santos, meu Deus, que o Senhor venha nesta noite, meu Pai, nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos entrar, ó Deus, na sala do Senhor, na tua presença, no Santo dos Santos, meu Pai, ó Deus, pelo sangue do Cordeiro, meu Senhor, abençoa a vida do teu servo que vai pregar, a vida do irmão Hildo, ó Deus, encha o teu servo da tua graça, que aquilo que ele, ó Pai, buscou, que aquilo, Deus, que ele leu, aquilo que ele, ó Deus, que ele estudou, ó Deus, ele possa, meu Deus, falar para nós com ousadia, com autoridade, meu Senhor da glória, ó Deus, que o Senhor possa instrumentalizar o teu filho para a glória do Senhor. Visita, Senhor, cada um de nós, meu Pai. Quero colocar nossa cidade, ó Deus, toma poder em tuas mãos, toma, Deus, Rio Grande do Norte, toma, Senhor, a vida daqueles que estão enfermos, visita ali a família da irmã Sandra, ó Deus, Rebouço, o irmão Oséias, seus filhos, meu Deus, toma a vida de Sara, Rebeca, a vida, Senhor, ó Pai, de Oséias, filho, a vida de Samuel, ó Deus, em nome de Jesus, repreenda toda enfermidade, todo mal, ó Deus, alcança também ali a vida do pastor Aurivan, meu Deus, teu servo, ó Deus, restaura completamente a saúde do teu filho, restabelece, ó Deus, a vida do pastor Nelson, Pai, ali em João Pessoa, visita também a vida do pastor Nelson, a missionária Fátima, ó Deus, dá vitória aos teus servos, meu Deus, eu suplico nesta noite, meu Pai, ó Deus, por todos os teus filhos, abençoa Betel brasileiro, abençoa, meu Deus, toda a nossa instituição, a vida da missionária Eva, sua família, o pastor Alcione, sua família,
e todos os demais pastores, missionários. Ó Deus, abençoa a vida da pastora Edilene, Pai, restaura a saúde da tua filha, renova as suas forças físicas, mentais, da vida da missionária Alice, Senhor, ali em Cajazeiras, da Vitória, tua serva, Senhor, entre com providência, meu Deus, dando a cura completa na vida de Alice, Senhor, a vida do pastor Jonatas, meu Deus, eu suplico, meu Senhor da glória, ó Deus, pelo aniversário da igreja Betel, ó Pai, ali, Deus, em Brejo do Cruz, nos ajuda a levar a mensagem que a igreja esteja precisando, ó Deus, que o Senhor esteja falando através da minha vida, através do pastor Linhares. Abençoa, Deus, ali a igreja de São Bento, Senhor. Nós suplicamos pelos cultos dessa semana, ó Deus, o culto do Deob, toma a vida do irmão Reginaldo, que vai trazer a mensagem, a vida do irmão, ó Deus, Irenaldo, toma, Deus, em tuas mãos o Deob, ó Deus, suplicamos a tua bênção, meu Senhor, ó Deus, sobre a igreja Betel aqui de Apodi, ó Deus, sobre os irmãos, meu Deus, sobre todos aqueles que não têm conseguido vir à casa do Senhor, ó Deus, repreenda todo demônio, ó Deus, todo espírito maligno, ó Deus, que quer prender, que quer embaraçar a vida da tua serva, a vida do teu servo, meu Senhor, ó Deus, tira toda a frieza, meu Senhor da glória, ó Deus, sabemos, meu Deus, que já não é mais o medo, Deus, mas não é mais, Senhor, ó Deus, ó Pai, o medo da enfermidade, ó Deus, agora, Deus, é a frieza que tem, Senhor, atormentado, e que o Senhor, meu Deus, visite nas madrugadas, desperta o teu servo, as tuas servas, meu Deus, nas madrugadas, meu Deus, para orar, para buscar fortalecimento, para buscar a tua presença, meu Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, se não for o Senhor conosco, ora diga, Israel, toma em tuas mãos, Senhor, ouve a nossa oração, fala conosco nesta noite, usa-nos nesta noite, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus, vamos adorar o Senhor nesta noite, amém? Abra seu coração, abra a sua boca, adore, louve ao Senhor, amém? Em nome de Jesus. E vamos ainda nos comportar, né? A gente vê que muitas pessoas não estão mais usando a máscara, né? Nós estamos usando a máscara que coloca na nossa boca. Não podemos usar a máscara, né? No caso, a hipocrisia, mas nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, amém? Então vamos ficar em pé, em nome de Jesus, e vamos louvar ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Oi, nós saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, hoje a casa está quase cheia. Louvamos a Deus por cada vida que aqui chegou, e que nós possamos nessa noite ouvir do Senhor o que queremos e o que precisamos nessa noite ouvir da parte dele, seja nos louvores, seja na palavra, e que nós possamos sair daqui de maneira diferente de como entramos, saindo com outra visão do que Deus quer para as nossas vidas. Então, diante disso, eu convido os irmãos a cantar comigo: sonda-me, ó Deus, tu conheces o meu coração, retira os espinhos e me enche com a tua unção. Retira os espinhos, me unges com a tua unção. Conheces os meus pensamentos, prostrado terei sentimentos de agradar ao Senhor. É o meu maior prazer.
está. Se desço ao abismo, tua destra me guiará. Por terras e mares verei tua unção, presença constante no meu coração. Tua glória me faz muito mais que vencedor. E andando por um vale seco, e andando por um vale seco, tu fazes um manancial, e bebendo dessa água viva, sinto forças sem igual. Tenho sede do Deus vivo, minha alma precisa de ti. Quero te louvar, neste vale te adorar. E andando por um vale seco, tu fazes um manancial, e bebendo dessa água viva, sinto forças sem igual. Tenho sede do Deus vivo, minha alma precisa de ti. Quero te louvar, neste vale te adorar. Quero te louvar, neste vale te adorar. Sem santificação, ninguém verá Deus. E nós todos, tenho certeza, que nós queremos ver, queremos sentir a presença do Senhor. Então, que nós possamos prosseguir em conhecer esse Deus. Purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver. Santifica-me. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver, te adorar. Quero te contemplar no santíssimo lugar. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face,
no santíssimo lugar. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta, é tua presença, é tua essência em mim, é tua presença, é tua essência em mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o no trono, e ao Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja o louvor. A igreja adora, a igreja glorifica o Senhor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Aleluia, glória a Deus. Pelos Louvado seja o teu séculos nome. dos séculos, Oh, aleluia, Jesus. seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, Aleluia. poderoso Glória a Jesus. Deus, Toda glória, toda honra, todo louvor poderoso seja dado ao nosso Deus que é poderoso. Seja dado ao nosso Deus que é glorioso, majestoso. Aleluia. poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Aleluia.
Glória a Deus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Nós queremos dar oportunidade à irmã Patrícia, à irmã Jéssica, à irmã Euda. Elas vão louvar a Deus. E enquanto elas vão louvar ao Senhor, a igreja, todos nós temos a oportunidade de trazer aqui no Casal Filácio oferta, o dízimo para a manutenção da obra do Senhor. Amém? Queremos dar as boas-vindas ao querido irmão Muniz, isso mesmo, né? Muniz, amém? Comandante aqui da polícia, né? Aqui no Apodi e aqui na região. O que é que a igreja disse para ele? Também está conosco o meu irmão aqui, que veio com o Hildo, com o meu irmão Damião, irmão Damião, amém? Irmão Damião sofreu um acidente muito feio, não foi? E ele é um milagre de Deus e está aqui, vivo, e ele veio hoje para o culto. O que é que a igreja disse para ele? Eles, sejam bem-vindos em nome de Jesus, voltem sempre, tragam mais gente, nós amamos vocês. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. E que nós possamos refletir nesse louvor. Que nós possamos cantar de todo o nosso coração. Que a nossa casa seja uma casa de bênção. Uma casa que nós convidemos o Senhor para entrar. E que Ele permaneça todo o tempo conosco. Amém? Nunca
tem prazer, onde Jesus tem prazer em ficar. Oh, aleluia. Onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Oh, aleluia. Faça do meu coração, cante, igreja, tua casa todo dia. Oh, aleluia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Oh, aleluia. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Oh, aleluia. Que nós possamos ser esta casa, em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade. Amém, meus irmãos. Eu quero convidar o irmão Hildo aqui para a gente orar por ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Fique em pé, estenda as suas mãos para a vida do irmão Hildo, para ele trazer o mensagem, o recado do Senhor para o nosso coração. Senhor Deus, nosso Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Pai, queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, por esses momentos que podemos cantar louvores em adoração a Ti, meu Pai. Ó Deus, onde podemos também, Senhor, entregar a nossa oferta, o dízimo, para a manutenção da casa do Senhor, meu Pai. Que o Senhor receba-os, meu Deus, como oferta agradável, como sacrifício vivo diante do Senhor, Pai. Recebe nossa adoração, recebe essas ofertas, esses dízimos, Senhor. Que o Senhor consagre, que o Senhor nos dê sabedoria para administrar segundo a sua vontade, Pai. Continua abençoando, meu Deus, o celeiro dos teus servos, as finanças. Ó Deus, faça, Senhor, ó Pai, abundar. Faz, Senhor, provisão, Deus, nas suas finanças, Pai. Aquilo que o teu servo, a tua serva está precisando no seu comércio, na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, coloca a tua mão abençoadora sobre a vida dos teus filhos, sobre as nossas vidas. A vida do irmão Hildo, do teu servo, ó Deus, que está nessa noite com a responsabilidade de trazer a tua mensagem, o teu recado para nós. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis, aguçados, ó Deus, para poder ouvir a mensagem do Senhor. Abençoa o teu filho, que ele seja instrumento de bênção para nós, no nosso coração. Nós oramos assim, agradecido por tudo, em nome de Jesus. E a igreja pode dizer amém? Amém. Que Deus abençoe. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, é motivo de grande alegria, né? Poder estar aqui, né? Em comunhão com os irmãos e podermos juntos
e podemos juntos, né, louvar esse Deus que é todo poderoso, que é amoroso, que cuida de cada um de nós, né, que por sua providência estamos aqui, né? Então é motivo de grande alegria, né? Então eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 18. Amém? Diz a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo nome, e as próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e ceará e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém? Que o Espírito Santo venha entregar essa palavra a cada um de nós.
que nós venhamos abrir nossos corações para receber. Que Ele me use, né, como instrumento, assim como o pastor já me recomendou aqui, né? Então, peço aos irmãos que mantenham as vossas Bíblias abertas, né, nesse texto, que depois a gente vai voltar para meditar em alguns versículos, né, nesse texto. E o poder é da palavra, não é do pregador, né? O poder, toda autoridade vem da palavra, que é a palavra de Deus. Apenas somos instrumentos, né, que Ele usa para transmitir essa palavra. Amém, meus irmãos? Para entendermos melhor, meus irmãos, esses versículos que lemos, se faz necessário que nós voltamos um pouco ao capítulo 9 deste mesmo livro, né, que no início desse capítulo, Jesus, ele cura um cego de nascença. Ele cura um cego de nascença. E por ter feito esse milagre em um dia de sábado, provocou grande ira entre os fariseus, entre os saduceus, entre os judeus e a autoridade desse povo, né? Que esse povo, essas autoridades, por vez terem ficado feliz, né, em ter visto o milagre que Jesus tenha realizado com aquele cego, o qual vivia mendigando, pedindo esmola, o qual era conhecido de todos ali, não, ficaram enfurecidos. E tentaram interrogar esse cego em busca de pegar com ele alguma coisa que incriminasse Jesus, que eles pudessem usar para prender, para açoitar e até mesmo matá-lo. Mas Jesus, tendo acontecido tudo isso, Jesus ele encerra esse capítulo, né, com os seguintes versículos. No versículo 39, ele diz: prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, os que veem, se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Responderam Jesus: se fossem cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado. E com isso Jesus inicia, né, esse capítulo 10 com essa parábola, né, com essa metáfora, né, alguns no meio assim, né. Então Jesus, nesses dois primeiros versículos, ele nos traz quatro figuras conhecidas, né, no meio de todos, naquela região, naqueles dias de Jesus. Ele diz aqui no versículo 1 e no 2: em verdade vos digo, o que não entra pela porta nos apriscos das ovelhas, não sobe, mas sobe por outro lado, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, em que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Então Jesus aqui, meus irmãos, ele traz a figura, ele usa a figura do aprisco, representando assim o território de Israel. Esse aprisco é um grande curral que era feito e que era feito na sua maioria de pedras, mas também usava muitas vezes cavernas para fazer esse aprisco, né? Esse aprisco tinha a finalidade de proteger o rebanho durante a noite, proteger de feras do campo, de salteador, de ladrões, né? Até mesmo em alguns dos apriscos era usado também para proteger do tempo, né? Que lá na região de Israel a mudança de clima era muito constante. Amém, meus irmãos?
Outra figura que é muito conhecida, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, quanto no tempo de Jesus, como no tempo dos profetas, no tempo do Antigo Testamento, né, dos reis, daquele povo que habitava naquela época, é a ovelha. A ovelha era muito conhecida naquela época também, né? E as ovelhas, aqui se refere àquelas pessoas que deixaram de ouvir a voz dos saduceus, dos fariseus, daquelas pessoas que pregavam naquela época e que muitas vezes até adulteraram a lei de Moisés, acrescentando algumas coisas, né? Fazendo com que ficasse um peso tão pesado que nem eles mesmos conseguiam cumprir, né? Então, essas ovelhas aqui se referem àquelas ovelhas, aquelas pessoas, né, que ouviram a Jesus, aquelas pessoas que seguiram a Jesus, ou seja, os discípulos de Jesus. Então, essa palavra, essas ovelhas, a ovelha que Jesus fala aqui, é referente àquelas pessoas que o seguiram, que ouviram a sua voz. Amém, meus irmãos? Uma outra figura que ele fala aqui é os ladrões e os saqueadores, se referindo aos fariseus, aos saduceus e às autoridades do povo, que usava o posto que ocupava para usufruir, para aproveitar-se, para se beneficiar, né, para aproveitar das pessoas, das fragilidades das pessoas e poder roubar tudo que eles podiam pegar dessas pessoas. O pastor, meus irmãos, também é uma figura muito conhecida, que Jesus também usa nesse texto. E essa figura aqui, essa palavra que ele usou aqui, essa figura, né, o pastor, também foi usada por Jacó, por Davi, por Asaf, por Isaías, por Jeremias, ou seja, por muitos dos profetas do Antigo Testamento, se referindo também assim ao poder protetor de Deus, se referindo também assim ao Messias que viria para pastorear e para proteger as ovelhas de Israel. Então Jesus aqui se apresenta, meus irmãos, como o verdadeiro pastor, o pastor amigo das ovelhas, nesse texto. Então podemos aqui, meus irmãos, no versículo, a partir do versículo 3 até o versículo 7, que diz a palavra do Senhor: e para este o porteiro abre, e as chama pelo nome, e as próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas, havia diante deles, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão deles, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Podemos observar aqui, meus irmãos, no aprisco ficava não só um rebanho, não ovelhas de um proprietário, né, de uma pessoa. Naquele aprisco se juntavam vários rebanhos, pertencentes a várias outras pessoas. Mas interessante, meus irmãos, que cada rebanho daquele tinha um pastor principal, tinha um pastor que cuidava daquelas ovelhas, tinha um pastor que falava com elas, que tratava com elas de uma forma especial.
Interessante, meus irmãos, que quando chegava a parte da manhã, a parte da tarde que os pastores reuniam aqueles rebanhos naquele aprisco, né, protegendo dos animais, das feras selvagens, protegendo dos ladrões, dos saqueadores, né? E quando amanhecia o dia, cada um dos seus pastores, quando chegava naquele aprisco, naquele curral, uma daquelas ovelhas pelo nome, e elas o seguiam. Até hoje, né, naquela região de Israel, daquela região ali, até hoje ainda existe essas culturas em alguns povos, né? E não uma ovelha se misturava com as outras, no sentido de sair no meio delas, né? Ela sempre aguardava o seu pastor chamar, e assim elas seguiam, né? Seguia os seus pastores. Jesus mostra um cuidado especial para com as suas ovelhas. Ela ouve a sua voz e a segue. Como podemos ouvir a voz de Deus? Como podemos hoje, nos dias atuais, ouvir a voz de Deus? Primeiramente, meus irmãos, através da tua palavra, de meditarmos na palavra de Deus, essa palavra que nos alimenta espiritualmente, essa palavra que nos dá um norte, essa palavra que nos edifica, que nos qualifica para poder cumprir o ID de Jesus, essa palavra que é vida, essa palavra que nos dá força, né? Então, podemos ouvir a voz de Jesus nos dias atuais dessa forma, como também através das pregações, como também através dos louvores, como também através, meus irmãos, de muitas outras coisas que Deus coloca no nosso dia a dia. Então, podemos sim, meus irmãos, hoje, ouvir a voz de Jesus. Só basta, meus irmãos, nós voltar nosso coração, o nosso entendimento, o nosso pensamento para as coisas que vêm de cima, para as coisas que vêm de Deus. Então podemos também, meus irmãos, termos comunhão. Uma das formas principais de ouvirmos a voz de Deus é termos comunhão com Ele. É termos, meus irmãos, comunhão com o nosso próprio. Então, podemos, meus irmãos, de muitas e muitas formas, ouvir a voz do Senhor. Mas, meus irmãos, existem muitas coisas que procuram nos desviar nos dias de hoje da presença de Deus, que procura desviar o nosso sentimento, o nosso pensamento das coisas que nos leva, que nos aproxima de Deus, como também, por exemplo, as redes sociais, a nossa própria natureza pecaminosa, que procura de toda forma nos levar para o lado da carne, para a vontade da carne, para buscarmos a concupiscência, para satisfazer a concupiscência que existe em cada um de nós, né? Essas coisas, meus irmãos, ele também procura nos afastar da presença de Deus e que nos impedir de ver, de ouvir a voz do Senhor. O mundo nos oferece tantas coisas, o mundo nos traz tantos aperitivos, coisas que nos faz bem, coisas que nos deixa feliz momentaneamente, entre aspas. Porque a felicidade verdadeira só podemos encontrar aos pés de Jesus, aos pés de Cristo, aquele que é vida, aquele que nos traz alegria, a verdadeira alegria. A alegria que o mundo nos oferece é momentânea, é passageira. E sempre, meus irmãos, a maioria das vezes, nos traz uma consequência que não é tão boa, né? Uma consequência que muitas vezes nos dá prejuízo, nos deixa arrasado, nos deixa para baixo. Essa é a alegria que o mundo nos oferece. Amém, meus irmãos? Outra coisa também que procura nos afastar da presença de Deus é Satanás, com as suas astúcias, com as suas flechas, com seus dados inflamados. Mas, meus irmãos, uma coisa, meus irmãos, tenho certeza,
que o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, o nosso pastor fiel, ele está a todo tempo aposto para nos proteger, nos defender e nos fortalecer contra essas coisas que procuram nos afastar dos seus caminhos. Amém, meus irmãos? Jesus, meus irmãos, uma das características também das ovelhas de Jesus é que Jesus conhece intimamente cada uma delas. Jesus é o único que conhece os nossos corações. É o único que sabe das nossas necessidades e das nossas preocupações. E como ovelha dele, sempre suprirá as nossas necessidades. E sempre nos conduzirá para lugares seguros. Temos que crer, temos que acreditar que o Deus que nos protege, o Deus que cuida de nós não dorme. O Deus que cuida de cada um de nós não dorme. Não é homem para dormir, não é homem para fraquejar. E Ele tem o desejo e a vontade de sempre estar procurando nos proteger, nos guardar e suprir as nossas necessidades. Nunca de forma alguma Ele perderá uma só das ovelhas que o Pai lhe deu. Nunca de forma alguma. Assim diz a sua palavra, Ele certifica na sua palavra, que jamais Ele vai escapar uma das suas mãos. Pode até se desviar, mas como diz lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 2, que ele fala da parábola da ovelha perdida, né, da parábola da ovelha que se desgarrou, que se apartou das 99, que ele deixa as 99 guardadas no aprisco e sai à procura daquela que se desviou, daquela que se perdeu, e procura até achar, e procura e atrás em segurança, cuida das suas feridas, e cuida, e supra as suas necessidades. E a palavra de Deus diz que a festa no céu, quando uma ovelha perdida é encontrada e é trazida para a casa do Pai. Amém, meus irmãos? Por isso as ovelhas de Jesus têm confiança nele. Jesus vai na frente delas e elas a seguem. Porque Jesus não abre mão, porque Jesus não obriga as pessoas a o seguir. As pessoas seguem Jesus não por obrigação. Jesus não quer isso. Jesus quer que seguimos a Ele por amor a Ele, por confiar nele, por saber que Jesus deu a sua vida por mim e por vocês. Como diz Isaías 53, que Ele veio, que Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades, a nossa culpa, nossos pecados, que foi açoitado, que foi cuspido, que foi humilhado por cada um de nós. Isso é uma coisa que não podemos esquecer, é uma coisa que não podemos de forma alguma. Então, por esse exemplo, por esse fato, por sabermos que Jesus nos ama de tal maneira que se entregou por nós para morrer de morte de cruz, é que devemos sim buscá-lo, que devemos procurar nos aproximar dele, porque ele já está próximo de cada um de nós. Então devemos aprender mais dele, devemos cumprir o mandamento dele. Devemos também, meus irmãos, não esquecer do mandamento do ide de Jesus, de pegar esse evangelho que hoje nós temos acesso, que hoje nós meditamos, que hoje nós estudamos diariamente, e transmitir para aquelas pessoas, para aquelas ovelhas que estão lá fora do aprisco, para aquelas ovelhas que ainda está para ser trazida, recolhida, amparada. Por quem, meus irmãos? Pela igreja de Jesus.
pela igreja de Jesus. Jesus nos salvou, Jesus nos protege, Jesus nos guarda, não só na parte espiritual, não. É porque nós não sabemos, não temos nem a ideia de quantas vezes por dia nós somos protegidos, nós somos guardados por Deus. Às vezes a gente destaca, como o pastor aqui falou, do irmão Damião. Eu posso destacar de algumas experiências que eu tive perto da morte, né? O tenente também pode fazer isso muitas vezes por causa da nossa profissão. Mas nós só se lembramos de algumas vezes, quando ela se destaca, quando era de maior. Mas muitas e muitas vezes Deus nos livra de acidente, Deus nos livra de investida de pessoas, né? Então essa proteção Ele dá a nós todos os dias. Muitas vezes acontece alguma coisa com um de nós, uma das suas ovelhas, mas porque tem que acontecer. Não é por isso que Deus não nos protege, que Deus não nos guarda, né? Então, meus irmãos, temos que confiar nesse Deus, temos que buscar esse Deus, temos que ser ovelha desse pastor verdadeiro, desse pastor que nos busca com amor, que nos protege com amor, com desejo infinito de nos salvar. Amém, meus irmãos? Jesus aqui também, meus irmãos, nessa passagem, ele também nos deixa um exemplo a ser seguido pelos pastores, pela liderança das igrejas, pelos obreiros, por nós cristãos, né? Ele deixa também que temos que, primeiro, conhecer os irmãos, né? Cada um que está sobre, né, a liderança do pastor, está sobre a doutrina da igreja, né? Então, tem que conhecer, primeiro, Ele confiou, meus irmãos, esse rebanho aqui da terra, essas ovelhas aquelas que não são do aprisco, né, de Israel, não são descendentes de Abraão, né? Aquelas que ele diz, né? Para aquelas que ele diz: ide pregar o evangelho a todas as criaturas, em todos os lugares que você pôr a ponta dos seus pés. Você tem que falar do amor de Deus, tem que falar do evangelho, tem que falar e transmitir a essas pessoas que tanto precisam, que tanto vive aprisionadas, que vive sufocada com tanto peso, que vive no lamaçal desse mundo, que estão precisando e estão esperando serem resgatadas, assim como nós um dia fomos, assim como nós também fomos privilegiados com esse resgate. Então, meus irmãos, ele nos deixa muitos exemplos. O pastor aqui da terra, o pastor auxiliar, como se deve ser chamado, nosso pastor é Jesus Cristo, nosso eterno pastor. Mas o pastor aqui da terra, o qual ele deixou a responsabilidade, que ele deixou o privilégio, que ele deixou a honra, que ele deixou tantas ovelhas a seu cuidado. Então temos que pegar essa passagem de Jesus como exemplo. Amém, meus irmãos? A partir do versículo 8, meus irmãos, Jesus, ele começa a fazer, que nesse capítulo 10, ele faz um contraste entre o verdadeiro pastor e também os falsos pastores. Ele se denomina como, ele vem na figura do pastor, como o verdadeiro pastor, mas também tem os falsos pastores, né? Os falsos profetas, os falsos líderes. Então, meus irmãos, aqui nesse versículo, a partir agora do versículo 8, Jesus ele vai falar os falsos pastores, inimigos das ovelhas, né? Então, os ladrões, os salteadores, os estranhos e mercenários. Esses são representados por aqueles fariseus, aqueles senhores da lei, aquelas autoridades do povo, os judeus, na
na maior parte. Então, meus irmãos, todas as pessoas de todas as nações que se arrependeram, não. Então, meus irmãos, eles são o oposto do bom pastor. Os ladrões, os salteadores, não são os donos das ovelhas. Eles procuram entrar no aprisco pulando o muro e tentam arrastar as ovelhas, pois não são dono delas. Pois não são donos delas. As ovelhas não seguem o estranho, porque elas não o conhecem. Assim como diz a palavra do Senhor nesse texto. Os mercenários não têm cuidado com as ovelhas, porque não as ama. Vê o perigo e logo foge. Ao contrário de Jesus, que deu a sua vida por mim e por você, por cada uma das suas ovelhas, por cada uma que veio ao mundo para resgatar os perdidos, os que haviam se desviado. Então, meus irmãos, por isso eles são o oposto do bom pastor e tentam convencer as ovelhas com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas e com falsas filosofias. Essas eram as autoridades daquela época. Como também, meus irmãos, não são muito diferentes de algumas autoridades religiosas dos nossos dias. Com facilidade, meus irmãos, nós podemos perceber e nós podemos observar em muitas igrejas cheias, igrejas também muitas vezes ricas, mas miserável da presença de Deus, mas pobre da presença do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, muitos pastores, muitos líderes religiosos acham multidões, mas não tem como esses ladrões, esses fariseus, esses mercenários, eles não têm nenhuma preocupação com a salvação individual de cada uma das suas ovelhas, diferentemente dos pastores verdadeiros, que tem muitos que se preocupam com suas ovelhas, que se preocupam, que se compadecem com o sofrimento de cada uma. Então, meus irmãos, devemos nos fortalecer na palavra de Deus, para que nós não venhamos ser facilmente enganados por esses falsos profetas, por esses falsos pastores, por esses falsos líderes religiosos. Então, meus irmãos, por isso que temos, meus irmãos, que nos fortalecer na palavra do Senhor, que nos agarrar firmemente, cada dia mais, aos pés de Cristo. Esse versículo 16, meus irmãos, Jesus afirma que não só as ovelhas descendentes de Abraão farão parte do seu rebanho. Diz o versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um só pastor. Amém, meus irmãos? Todas as pessoas de todas as nações que se arrependem dos seus pecados, que confessam que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, e se arrependem dos seus maus caminhos, e foram separadas para Ele, serão salvos, e farão parte do rebanho de Cristo, e terá o Senhor de todo o universo como o seu pastor, e entrará no reino dos céus. Oh, aleluia, meus irmãos. Que alegria fazermos parte desse rebanho de Cristo. Que alegria, meus irmãos. Que privilégio sermos pastoreados pelo Deus do universo, aquele que criou todas as coisas. Que alegria, meus irmãos, podemos ter o privilégio de ter sido resgatados por esse Deus.
A nossa esperança, para concluir, a nossa esperança, a nossa esperança, a nossa confiança deve sempre estar voltada para Jesus de Nazaré. Ele já provou o seu amor por cada um de nós. Ele se entregou, ele morreu na cruz do Calvário. Ele não hesitou, ele se doou por cada um de nós. Ele veio ao mundo com esse propósito de salvar aquelas ovelhas que ouvem a sua voz. No versículo 28 e 29, ele confirma essa afirmação: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Aqui ele confirma que nenhum dos seus será perdido, como também em outras partes da Escritura nos afirma isso, que nenhum dos seus será perdido, que nenhum dos seus será arrebatado, que nenhum dos seus se perderá por qualquer coisa, ou de nada poderá tirar da mão dele. Então essa é uma confiança que temos, e que temos que acreditar e que se agarrar nessa confiança. Não podemos confiar em nós mesmos, não podemos confiar no amigo, não podemos confiar em nossos talentos, em nossas profissões. Temos que depositar nossa confiança no único Deus, no único pastor verdadeiro, aquele que veio ao mundo, como está lá em João 3,16. Deus enviou, em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê em Jesus Cristo não perecerá, mesmo depois da morte, viverá para todo sempre, todo sempre, todo sempre. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Quero agradecer aqui ao pastor pela oportunidade. Quero dizer que estou muito feliz em podermos, depois de tantos dias, né, por causa dessa pandemia, ter de novo a oportunidade de pregar a palavra de Deus, de sentir a palavra de Deus, né, e termos comunhão com os outros, né, e vamos pedir a Deus que continue nos fortalecendo e nos guardando dessa pandemia, né, que ainda está aí. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê outra oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Quem foi abençoado com essa palavra? Amém? João 8:47 diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Aí ele diz: por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Amém? Então, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E eu quero a cada dia ser a ovelha de Jesus. Amém? Ouvir a palavra de Jesus, obedecer a voz de Jesus, seguir a Ele, tá? Por mais que venha os mercenários, por mais que venha os ladrões, os falsos mestres, mas eu quero sempre identificar a voz do meu pastor, a voz do meu Senhor, a voz de Deus na minha vida. Amém? E a gente que seguimos a Jesus, devemos pedir todo dia: Senhor, eu quero estar com a minha audição perfeita para ouvir a Tua voz, para ouvir o Senhor. Eu não quero embaraçar a minha caminhada, eu quero andar na Tua presença.
Isso Jesus mostra, irmãos, que na nossa caminhada tem mercenários, tem falsos mestres, falsos pastores, tá? E nós precisamos servir ao Senhor de todo o coração. Deus abençoe o irmão Hildo, amém? E eu quero, tem aviso aí? Tem não, né? Mas quero só lembrar os irmãos que amanhã temos culto no Garilândia, quem quiser ir, é às 19h30, amém? Na congregação. Na sexta-feira, amanhã também tem culto lá no Itaú, na nossa congregação. E na sexta-feira à tarde, às 16 horas, tem o ciclo de oração aqui na Igreja das Mulheres. De vez em quando, eu trabalhando aqui, às vezes a irmã Alcione chega pontualmente, e aí não vem nenhumas outras, e ela volta para casa no sol quente, e a gente precisa meditar nisso. Se você que é das mulheres e faz parte e disse que vinha, venha, amém? Se comprometa e venha. É muito assim, a pessoa já na idade da irmã, ela não é tão velha, mas ela já teve tantos problemas de saúde, né? E às vezes chega aqui e tem que voltar porque não chegou outras irmãs para orar. Amém? Vamos ter compromisso. Sexta-feira, quando começar a dar 2 horas, você já começa a se arrumar. De 10 para as 4, esteja aqui para abrir a igreja e para orar, buscar a presença de Deus, irmãos. Amém? De segunda, quarta e sexta de manhã, de 5h30 da manhã, está aqui o irmão Irenaldo, o irmão Chiquinho, mas é para vir mais homens, amém? É para vir mais homens buscar a Deus, orar ao Senhor. Muitos moram até pertinho, não custa acordar cedo, na segunda, na quarta e na sexta, tá, queridos? A igreja, ela precisa orar, a igreja, ela sobrevive de oração. É a oração que nos sustenta o pastor, sustenta o ministério de louvor, sustenta o ministério de homens, de mulheres. A oração é quem nos sustenta, irmãos, tá? Além de sustentar, quem ora, ainda sustenta os outros. Então vamos orar, vamos buscar o Senhor. Acorde cedo e as mulheres, por favor, se despertem. É só um dia na semana, na sexta-feira, à tarde, 4 horas. Onde é que você está? Porque eu estou em casa, o sol está quente. O que é que tem? Tanta gente trabalha na pista, trabalha, sabe, do sol, e vai, porque é trabalho. E porque não pode vir para a casa de Deus? Estou errado, irmãos? Estou errado? Então, por favor, vamos, a partir de agora, vamos enfrentar o sol. Se for chuva, vamos enfrentar a chuva, tá? Mas vamos vir para a casa do Senhor. Teve esses momentos aí de política, e a gente sabe que quem gosta disso aí, não teve nada que impedisse, né? Nada. Estava lá. Porque tem um Covid. Não tinha nada de Covid. Então vamos buscar a presença do Senhor, irmão. Jesus está voltando, tá? Jesus está voltando e precisa a sua igreja estar preparada, tá certo? Que Deus abençoe. Domingo nós temos culto na direção dos homens, tá? À noite, mas domingo de manhã tem oração. Eu não vou estar aqui porque eu vou estar viajando. Vou pregar em Brejo do Cruz no sábado e no domingo eu vou pregar em São Bento, na Paraíba. Mas vou deixar alguém responsável para domingo de manhã vir abrir a igreja e vai ter oração. Então a igreja venha, tá? Vou começar a pegar no pé de todo mundo agora, tá? Eu vou precisar que a liderança, a igreja, se posicione em buscar a Deus, irmãos. Porque senão a igreja fica fria, fica, sabe, sem força, sem poder, e a igreja tem que viver cheia do poder de Deus, tá certo?
E só temos poder de Deus se orarmos mais, jejuar e buscar a presença do Senhor, porque senão é só balela, tá? Então vamos buscar mais o Senhor, porque Deus, Ele quer que nós nos posicione. Tem muitas pessoas que têm se esfriado, tá? Têm se acomodado com as coisas desta vida. Se desperte tu que dormes, e levante-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Vamos colocar em pé e vamos agradecer a Deus. Mais uma vez agradeço a presença de todos e dos visitantes. Amém? E tem algumas pessoas que estão nos escutando ou nos assistindo pelo Facebook. Que Deus os alcance também, em nome de Jesus. Fiquei muito feliz. Tem um primo meu, que acho que eu tinha menos de 10 anos quando eu avistei. E hoje eu estou só com alguns anos a mais, né? Mas não é menos de 40 anos que eu vi ele. E conversando com ele esses dias, ele está sempre assistindo os cultos pelo Facebook, fica alegre, fala comigo, Pai do Senhor. Eu perguntei a ele: você é fulano, filho do tio tal? É. Você é crente agora? Sou, poucos dias estou sendo crente agora, servo de Deus. Então, irmãos, Deus está salvando. Eu fico muito feliz em muitas pessoas da minha família, parentes, primos, que Deus está alcançando. E às vezes tem irmãos que se acomodam. Eu tenho irmãos aqui que traz visitante, sempre traz alguém, mas tem outros que passam a vida toda, não traz um visitante para ouvir a mensagem, não convida. E nós precisamos, irmãos, aumentar o aprisco, tá? Tem pessoas que aqui, 5 anos atrás, não fazia parte desse aprisco. Há 5 anos atrás, quem era que não fazia parte desse aprisco aqui? Há 5 anos atrás, levanta a mão, quem não era? 5 anos atrás, esses não era, estava lá do outro lado, hoje já está aqui, porque ouviram a voz do bom pastor, Jesus Cristo, e ouviram, entenderam, aceitaram Jesus. A irmã Edileuza foi em plena pandemia, ela recebeu Jesus no início desse ano, glória a Deus, está aí firme, mediante as lutas, dificuldades, mas está servindo ao Senhor. Pai querido, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, meu Deus, por esta noite, ó Deus, por o Senhor ter nos trazido mais uma vez à casa do Senhor, Pai. Obrigado pela vida dos nossos queridos irmãos que nos visita. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos da igreja que decidiram estar na casa do Senhor hoje. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, pelo Facebook, Pai. Eu quero profetizar cura, eu quero profetizar saúde, eu quero profetizar renovo, eu quero profetizar, Senhor, ó Deus, esperança, motivação, meu Deus, coragem na vida dessas pessoas, Pai. Ó Deus, e que eles possam tomar, ó Deus, atitude, meu Deus, que venha te engrandecer e te adorar e te alegrar, Senhor. Eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma aqueles que estão frios na fé, que estão sem força para vir para a igreja, meu Deus, se revele para eles nas madrugadas, desperta eles, meu Deus, em plena noite, meu Senhor, e leve-os, meu Deus, a se prostrar diante de Ti através da oração, e que eles se renovem, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, e que tenham uma experiência pessoal contigo, meu Senhor. Abençoa-nos nesta noite, leva-nos em paz. Dai, Senhor, toma todas essas atividades da igreja, essa viagem que vou fazer, que o Senhor me use ali em Catolé, ali em Brejo, ali em São Bento, aonde eu passar, na casa que eu entrar, ó Deus, que o Senhor possa me usar poderosamente, meu Deus. Eu te peço, meu Deus, muito obrigado. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus,
em toda a face da terra, agora e para sempre. E a igreja diz: a paz do Senhor, meus irmãos. Até mais em nome de Jesus.